Meu pai nunca teve uma formação catedrática, por assim falar, mas tudo que meu pai entende e conhece é porque meu pai é um autodidata. Mas sempre quando possível, quando eu tinha alguma dúvida, eu conversava com meu pai e eu achava incrível, porque tudo que meu pai dizia, ele tinha uma resposta. Eu achava interessante sobre coisas que eu não sabia, eu perguntava ao meu pai, eu achava que meu pai era um Google. Tudo que eu perguntava ao meu pai sabia. E eu me lembro que uma vez, o meu pai disse assim: Samuel, eu vou comprar para você um livro, que tudo que você quiser saber tem dentro desse livro. Eu fiquei impressionado com aquilo. Fiquei nervoso. Disse: que livro é esse? Aí meu pai saiu, quando chegou à noite, ele está aqui. Esse aqui é o livro que você quiser procurar, tem dentro dele. Meu pai me deu um dicionário Aurélio. Ele disse que todas as palavras que eu quisesse descobrir estariam dentro daquele dicionário. Todas as vezes que eu queria saber o significado, estaria dentro daquele dicionário. Meu pai sempre me ensinou, às vezes, a quando narrar algumas palavras ou dizê-las, meu pai sempre ensinava que quando eu as proferisse, desse um entendimento logo após eu tê-las dito. Então, eu sempre fui fascinado por palavras que não são ditas, palavras que não são proferidas, até aquelas que não é construídas e que não existem no nosso dia a dia, que são os neologismos. Eu não teria tempo para falar de todas elas, né, como quando o Arthur, Jesus, eu te amo, Arthur, sabe? Mas existe uma palavra, irmãos, dentro da Bíblia, que ela me chama muita atenção todas as vezes que me deparo com ela. É a palavra cingir. O que significa cingir? Da onde se deriva a palavra cingir? O que estava tentando passar o apóstolo Pedro, o evangelista, aqui para nós? A expressão cingir, irmãos, se deriva de uma prática comum dos tempos antigos. As pessoas dos tempos passados, elas se vestiam praticamente quase que como iguais. A diferença entre o homem e a mulher é porque o homem usava um cinto, a mulher não. Mas todas as vestimentas eram como se fossem de vestidos. Quando alguém precisava se locomover a uma determinada região, ela precisava chegar a um determinado lugar, ela precisava chegar lá com muita rapidez, ela precisava de uma agilidade. Então eles tinham o hábito de cingir os lombos. E os lombos não é aquela parte que a sua mãe ela mirava com muita precisão. Os lombos, dentro das Sagradas Escrituras, fica acima da cintura. Então quando alguém ia se cingir, ele fazia mais ou menos assim. Ele pegava a parte de trás da vestimenta, trazia para frente, passava entre as pernas, trazia até a cintura e amarrava. Então, basicamente ou praticamente, aquele tipo de veste tinha o mesmo formato, o mesmo padrão daquilo que a gente vê hoje como um short, uma bermuda. Era algo rústico, mas parecia. Porque cingir dava ao indivíduo a mobilidade necessária, dava a ele a agilidade que ele precisava, porque ele precisava se locomover com muita rapidez. Só que o evangelista não está usando aqui a expressão cingir no sentido literal, ou seja, alguém que está pegando um pedaço de pano e amarrando. Ele está se apropriando da expressão aqui de cingir no sentido metafórico. E no sentido metafórico da expressão cingir dentro do texto, significa desfazer-se de tudo aquilo que possa nos atrapalhar no processo da compreensão das Escrituras, tudo aquilo que possa se constituir como um obstáculo, tudo aquilo que possa se constituir como um tropeço, tudo aquilo que possa se constituir como um empecilho de você hoje ouvir a palavra de Deus, tem que ser arrancado, tem que ser tirado, tem que ser removida. Porque o objetivo de um culto, amados e queridos irmãos, não é você saltar, não é você pular. E olha que hoje é culto de Pentecostes, né? Quer saltar, salta, quer pular, pula, quer gritar, grita, porque não tem nenhuma prática
lá fora proibindo você de dar glória a Deus. Não tem nenhuma placa ali proibindo de falar em línguas estranhas. Não tem nenhuma placa ali. E se você for esperar do pregador, ele pedir você para você se levantar suas mãos e você glorificar, você vai perder seu culto. Porque a Bíblia diz que aquele que tem fôlego, ele louva ao Senhor. Está respirando, pegar nos seus pulmões. Então enquanto você respira, você adora, você glorifica, você levanta as mãos e fala em línguas estranhas. Mas o objetivo de um culto, me deixa um pouco na mão, por favor. O objetivo de um culto, irmãos, é você entender o que é pregado. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 13, verso 19, dizendo que alguém ouvindo a mensagem do reino e não a entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Como é que alguém está ouvindo e não está entendendo? Jesus, na sua maestria, na sua inteligência, na sua destreza, na maneira como Jesus ensinava, porque ninguém nunca pregou e ninguém nunca vai pregar como Jesus pregava, pela maneira precisa e exata que Jesus tinha em suas narrativas. Jesus se apropriou de um método muito simples para anunciar as suas verdades éticas, morais e espirituais, levando os seus ouvintes a uma profunda reflexão. E este método era o método da parábola. E o método da parábola era previa, ao tomar emprestados as figuras naturais do nosso mundo e do nosso tempo, e dentro delas Jesus colocava as suas mensagens. Aí você vai ver Jesus pregando sobre sementes, Jesus pregando sobre raízes, Jesus falando sobre árvores, Jesus usando a moeda da época, o trabalho da época, porque esta era o entendimento do povo daquela época. Era aquilo que aquele povo tinha similaridade, é aquilo que aquele povo tinha conhecimento, estava perto dele. Então Jesus falava de maneira simples, usando elementos simples para anunciar verdades profundas e poderosas. E Jesus, ele traça um perfil, um plano de algo que ninguém poderia ter entendimento a não ser Jesus Cristo. Jesus, ele descreve o que acontece no mundo espiritual quando a palavra está sendo pregada. Jesus, ele passa, ele expressa, ele revela, ele traz à luz aquilo que acontece no mundo espiritual quando as pessoas se reúnem para ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele começa a traçar o perfil de um homem que está indo a semear. Eu estou falando sobre o entendimento dentro da palavra. Quem me ouve, diga amém. Amém. Não se canse, a gente vai chegar. Então Jesus começa a falar que este homem saiu a semear. E essas sementes que são lançadas é a palavra de Deus. E os solos existentes dentro da parábola é o coração dos homens, é o coração dos indivíduos. Jesus, ele categoriza que existe uma diversidade de solos, ou seja, existe uma diversidade de pessoas que agrega dentro do seu coração a palavra que é anunciada. Nós não teríamos a capacidade de saber quais são os tipos de solos que existem aqui dentro do setor 6. Porque só o Senhor sonda os corações. Só Ele esquadrinha os corações. Mas Jesus, ele traça um perfil comportamental daquilo que acontece quando alguém escuta a palavra do reino. Jesus, ele descreve diante de todos, não tenho tempo para falar de todos, mas Jesus descreve o primeiro. O primeiro, ele diz que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Veio as aves dos céus e a comeram. Todas as outras sementes entram nos solos. Todas as outras sementes crescem. Todas as outras vingam, germinam, têm raízes. Algumas não, mas crescem. Esta é a única que não entra no solo. Esta é a única que não germina. Esta é a única que não vinga. Por quê?
Porque são aqueles que ouvem. Jesus dá a resposta, mas não entendem. Como é que alguém está ouvindo e não está entendendo? Simples, não está prestando atenção. Você pode estar neste ambiente, as pessoas podem estar falando, como algumas estão conversando. Você estar aqui, dentro desse lugar, você escuta tudo. Agora, para você entender, você precisa parar para ouvir o que a pessoa está falando. Sim ou não? Da mesma forma é a palavra de Deus. Para que eu possa ouvir a palavra de Deus, para que eu possa entender a palavra de Deus, eu preciso parar, prestar atenção para ouvir a palavra de Deus. Porque se eu não ouvir a palavra de Deus, essa mensagem não entra na minha mente, ela não se enraiza na minha consciência, ela não cresce, ela não vinga, ela não germina. E aquela que entra, aquela que cresce, aquela que germina, produz 30 a 60 e assim por um. E essa abundância, essa produção, essa proliferação de frutos não é de bênçãos e de vitórias, não. Essa abundância aí desta produção exacerbada são de hábitos, ações novas, comportamento diferente, caráter renovado, atitudes cristãs, vida em Deus firmada na palavra de Deus. Por isso que o objetivo de um culto é você ouvir. Por que ouvir? Porque o mesmo campo de atuação de Deus é o mesmo campo de atuação do diabo. O mesmo lugar onde Deus trabalha, o mesmo lugar onde Deus opera, o mesmo lugar onde Deus quer reinar. Aleluia. O mesmo lugar onde Ele quer viver é o mesmo lugar onde Satanás quer voltar. Aonde? No entendimento. E o apóstolo Paulo, de maneira muito precisa, cirúrgica, o apóstolo Paulo diz assim: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a glória do Evangelho de Cristo. O mesmo lugar onde Deus quer vir, Satanás quer entrar na sua mente. É por isso que Satanás ele cauteriza. O que é cauterizar? Cauterizar era o hábito daquele que tinha um boi, uma vaca. Ele tinha um gado, ele marcava o boi em ferro e brasa. Ele escolhia uma parte específica do corpo do animal. Ele pegava o ferro e marcava. A primeira doía, a segunda doía, a terceira nem tanto. A partir da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, o animal não sentia mais dor. Por quê? Porque aquela parte que estava ali marcada estava cauterizada, ou seja, os tecidos nervosos que cobriam aquela parte específica do corpo do animal foram destruídos. Aquela parte tornou-se insensível, indiferente. Por que os seres humanos são indiferentes? Por que escutamos notícias de pessoas que colocam criança dentro de uma lata de lixo, ela faz as necessidades lá, a pão e água? Porque vemos pessoas que até no meio religioso matam as outras, destroem vidas. Porque o ser humano mata o outro como se mata galinha, como diz o meu velho pai. Porque os seres humanos estão do jeito que estão. São insensíveis, indiferentes, porque Satanás cauterizou as mentes. As pessoas não pensam nos outros, elas pensam em si. Elas não se preocupam com a necessidade dos outros, elas se preocupam consigo. A minha avó tinha um adágio popular que ela dizia assim: comendo eu e meu alazão,
A mulher, pare quando Deus quiser. E significa, estando eu bem, os outros não importa. As pessoas são insensíveis e indiferentes. E o que me deixa alarmado é que isso está chegando até em nós. Estamos indiferentes. Estamos neste ambiente, bem cheirosos, arrumados, bonitos, lindos. Somos batizados ou não com o Espírito Santo nas águas. Estamos bem e as almas não sei. E as vidas que perambulam pelas ruas eu não sei. As pessoas não têm mais fome de orar. As pessoas não têm mais sede de buscar a Deus. Elas estão na casa de Deus, elas entram e saem como se nada tivesse acontecido. Elas olham para cima, elas olham para a esquerda, elas olham para a direita, elas se levantam, elas vão no banheiro, elas tomam água, porque eu acho que se tomasse a quantidade de água que toma na igreja, ninguém soube nível dos rins. Nós estamos nesse ambiente e parece que estamos fazendo qualquer coisa menos adorar a Deus. Aleluia! Porque o objetivo do culto não é pedir, o objetivo do culto é nós oferecermos. Porque se nós não temos nada para dar, pelo menos ofereçamos a nossa própria vida como holocausto vivo diante de Deus. Estamos precisando nesses últimos dias de um despertamento espiritual urgente. Precisamos de maneira urgente vivermos um avivamento. Precisamos acordar para essa realidade. Porque Satanás, ele tem cauterizado, ele tem sensibilizado os homens. Porque o Evangelho não chegou ali. Mas a palavra de Deus nessa noite, ela vai iluminar os teus olhos, vai ser lâmpada para os teus caminhos, ela vai aquecer o teu coração. Mas nessa noite, em nome de Jesus, tudo aquilo que está te impedindo de ouvir, de receber, de adorar, tudo aquilo que esteja te impedindo, ou que possa te roubar da graça de Deus, remova nessa noite, porque Deus, ele tem uma palavra para o seu coração. A expressão cingir era comum. A expressão cingir era tão habitual. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Então, cingir não era só o meio que dava ao indivíduo a locomoção para o lugar, mas era um hábito de se unir, de se prender às pontas soltas, de organizar o que estava bagunçado, de pôr em ordem o que estava em desordem. O nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus não é um Deus de desordem. O nosso Deus não é um Deus de bagunça. O nosso Deus é um Deus santo. Quando ele fez separação entre os céus e a terra, não os separou para dividi-los, separou para pôr em ordem todas as coisas, porque Deus, ele é o Deus de clareza. A Bíblia diz que uma mulher perdeu em sua casa uma dracma, e após perder a dracma, percebendo que havia perdido, qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela acendeu uma luz. A luz representava para ela clareza, representa para nós entendimento. Quando a luz se acendeu e iluminou sua casa, ela descobriu que a sua casa estava uma bagunça. Aí ela pega uma vassoura e passa a varrer a sua casa. A Bíblia diz que ela faz isso diligentemente.
dirigente não é aquele que espera as coisas acontecerem. O dirigente é aquele que se antecipa para que não aconteça. É aquele que procura para que não possa deixar de ter. Não é deixar de ter para procurar, ele procura antes para que ele possa ter, para não procurar alguma coisa quando não tem. E ela acha o que ela havia perdido, porque ninguém perde nada dentro de casa. Você só não sabe aonde você colocou. E se você tem TDAH igual eu, é difícil. Você sai de casa, a carteira aqui, aí você vai, chega na parada, você esquece a carteira, você volta, o ônibus passa da batalha. Quem tem TDAH começa às 5 da manhã, meia-noite, não terminou ainda de fazer. Ele disse que ia me buscar às 5h30 em casa. Quando foi 4h20 já estava pronto. Porque se eu me arrumar de 5 horas da tarde, eu não consigo. Aquela mulher achou o que ela havia perdido. E às vezes nós estamos aqui dentro da casa do Senhor, meu Deus. Ai, irmão Samuel, no começo da minha fé eu orava tanto. No começo, lá atrás, né, no primeiro amor, eu jejuava tanto. Eu jejuava 3, 4, 6 dias só na água. Eu fazia vigília de noite. No começo da minha fé, não tinha sol, não tinha calor, não tinha chuva. Era cadeira, era caixa de som, era microfone, era citarra, até o ventilador levava para ventilar as pessoas no meio da rua. Não tinha tempo ruim para mim. Mas eu acho que eu perdi. Eu acho que eu não tenho mais. Eu acho que foi embora. Não, querido, ainda está aí. A questão é porque a sua vida, ela está uma bagunça. A sua vida está em desordem. E a pergunta nessa noite é essa: aonde foi que você colocou a sua vida devocional com Deus? Aonde é que foi que você depositou e tem depositado a sua esperança? Aonde você tem colocado a sua fé? Aonde é que você tem depositado toda a sua esperança? Aonde é que você tem colocado a sua vida íntima com Deus? Porque o primeiro lugar que nós negligenciamos quando nós estamos caminhando para uma vida de frieza espiritual, o primeiro lugar, o primeiro cenário é a vida, o lugar do secreto. E não importa quanto é grande ou imenso a sua contribuição financeira dentro do ministério, a sua assiduidade dentro da igreja, o seu comprometimento, nada substitui a nossa vida de oração. O lugar secreto é o lugar da intimidade. O lugar secreto é o lugar onde Deus se revela. O lugar secreto é onde Deus fala. O lugar secreto é onde Deus se manifesta. Deus tinha isso com Moisés. E o lugar secreto era sobre a tampa do propiciatório, onde Deus dizia: olha, Moisés, ali naquele lugar eu descerei a ti e eu falarei contigo. O lugar secreto não é você que vai, é Deus que te leva. O lugar secreto não é você que fala, é Deus que fala. No lugar secreto você não leva as suas mazelas, você não leva as suas ofensas, você não vomita a sua alma. No lugar secreto você se prostra, você se rende, você ouve, você escuta, e Deus fala, e Deus, Ele quer falar conosco. Como temos negligenciado o lugar da oração, oh Espírito Santo, como temos negligenciado o lugar da intimidade. Quantas horas você ora por dia? Quanto tempo você passa em jejuns com Deus? Porque na eternidade não vai importar o teu nome, a tua credencial, a marca do teu sapato, a cor da tua gravata, o imenso carro que você tem. Porque isso são coisas
bicho conversando demais, falando demais. A gente não consegue acordar de manhã e fazer também uma oração de 20 minutos. A primeira coisa que a gente faz é pegar o celular para saber quem foi que mandou mensagem para a gente de madrugada. A primeira coisa que a gente faz ao dormir é pegar o celular, assistir alguma coisa. A gente tanto olhar para a tela, aí você dorme, você coloca o celular no ar. E nós estamos desejosos de algo de Deus. Estamos desejosos de algo poderoso. Mas para essas coisas acontecerem, ela tem um preço. Aleluia. Tem um preço. Aleluia. Quer poder? Tem um preço. Quer autoridade? Tem um preço. Para manter a família na igreja tem um preço. Para manter os filhos santos da igreja tem um preço. Para manter o marido salvo, uma esposa crente, um casamento abençoado, uma igreja cheia de Deus, tem um preço. E se nós desejamos a unção ela despende um custo muito alto. E às vezes quando nós estamos pregando, a gente quer que as pessoas respondam, a gente quer que as pessoas vibrem na mesma sintonia com a gente, Arthur, a gente quer que as pessoas saltem, a gente quer que as pessoas glorifiquem, e às vezes quando acontece a gente se aperreia, a gente se enraivece, até ataca as pessoas. Queridos, só existe uma coisa que possa mover pessoas a adorarem, a ver pessoas se rendendo, a ver pessoas a glorificar. Só existe uma coisa, é a unção de Deus. E é incrível a diferença daquele que canta com unção e daquele que não canta com unção. É diferente aquele que prega com unção e aquele que não prega na unção. Aleluia, é visível, é gritante, porque a unção ela não vai custar muito não, a unção ela vai custar é tudo. E para você seguir a Cristo, Ele não vai exigir, não é muito, é tudo. Porque aquele que quiser me seguir, tem que deixar tudo, tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Mas temos negligenciado esses lugares. Mas a palavra do Senhor nesta noite, ela vai pôr em ordem o que está em desordem. Ela vai organizar o que está desorganizado. Ela vai alinhar o que está desalinhado. Porque há um poder na palavra de Deus. Há um poder na palavra ministrada, na palavra que é proferida, na palavra que é lançada. Porque Deus, Ele nos dado uma palavra. Porque o que nos trouxe até aqui, irmãos, senhores, o que nos trouxe até aqui foi uma palavra. Escutem isso, porque nós não estamos aonde nós estávamos, mas ainda não chegamos no lugar que Deus quer. E nesse período, nesse percurso, nesse interim, é que a gente tem que buscar a Deus. Porque se nós não estamos aonde nós estávamos, mas não chegamos aonde precisamos chegar, nós estamos no meio. E quando nós estamos no meio, é no meio aonde o profeta tem uma palavra e diz: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos santos. É no meio que a desistência, é no meio aonde a gente fraqueja, é no meio aonde a gente abre mão, é no meio aonde a gente começa a fraquejar, é no meio
E precisamos dessa noite entender a palavra que Deus tem liberado sobre a minha vida, porque talvez nessa noite não tenha o típico assim te diz o Senhor. Talvez nessa noite não tenha eu sou o Senhor e falo contigo. Por que Diácono Samuel? Porque Deus já falou com você. Deus já falou para você. Deus já disse o que você precisa fazer e o que você precisa ser. Deus ele já te firmou em cima de um propósito. Aleluia. O propósito ele define a nossa vida. O propósito define o que seremos e o que faremos. Porque sem propósito ninguém vive. Sem propósito não tem sentido. Sem propósito não há vida com Deus. Porque não tem propósito. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, nós passamos a ocupar um lugar que não é nosso. E nós vamos fazer uma coisa que Deus não nos chamou para fazer. E deixando um lugar que não é nosso, fazendo uma coisa que Deus não nos chamou para fazer, a gente se frustra, a gente cansa, a gente desiste. A gente entra na casa do Senhor e se zanga, ou se aquece, ou se aborrece, ou cansa dos irmãos, cansa do lugar, cansa de fazer o que está fazendo. Mas quando nós estamos vivendo um propósito no Senhor, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O que vai determinar a nossa vida nesta noite não é o que nós estamos ouvindo, é a resposta que a gente dá para a palavra que a gente recebe. Porque a Bíblia diz que assim como desce, a chuva que sai para lá não torna, antes rega a terra e dá pão a quem tem fome, semente ao que semeia, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá o destino e o propósito pela qual decidi. Deus ele já liberou uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que Deus aguarda de nós nessa noite é uma resposta. Quais foram as respostas à palavra de Deus que você recebeu? Quais foram? E deixa eu encerrar. Termina aqui que hora, pastor? 8 horas? Misericórdia. Vou encerrar, irmãos, agora. A nossa vida, ela vai ser determinada pela palavra que a gente recebe e pela resposta que a gente dá para aquilo que nós recebemos. Tem pessoas, irmãos, escutem, preste atenção. Tem pessoas, irmãos, você conhece aí, o cara tem um nível social muito alto, tem muito dinheiro, o cara tem arte, o cara tem uma casa só para guardar os carros dele, o cara compra ilha, o cara tem uma mansão na frente do oceano. Aí Jesus olha para ele e disse: Senhor, larga tudo e me deixa. É difícil, irmão, tem muita coisa para ele dar, ele tem muita coisa para perder, mas tem gente que Deus só diz assim: ó, cala a boca. Tem gente que Deus só diz assim: ó, para de murmurar. Para de reclamar da tua vida, do teu marido, dos teus filhos, da tua casa, para. Tem pessoas que Deus diz assim: ó, quando tu parar, quando tu se render, quando tu me buscar, quando tu orar, eu faço. É simples. E nós não estamos dando as respostas precisas e exatas que Deus deseja. Estamos dando respostas amarelas. E por darmos respostas amarelas, nós voltamos para o final da fila. E quando nós voltamos para o final da fila, a gente diz aquela velha frase: por que essas coisas acontecem comigo? Por que eu sou contra esse tipo de gente? De novo a mesma coisa. É simples. Deus te introduz dentro de um processo e Ele quer que você vença o processo. Deus quer que você passe pelo processo. Deus quer que você rompa dentro desse processo. Deus quer que você saia melhor. Aí Deus quer que você pare de falar, mas você continua falando. Deus quer que você pare de murmurar, aí você continua murmurando. Deus quer que você obedeça e você continua desobedecendo. Deus quer que tu ore, tu não ora. Deus quer que tu jejue, tu não jejua. Deus quer que tu se santifique, mas tu não se santifica. Então nada vai mudar na tua vida. Vai mudar a partir do momento, nem
mediante a resposta, a palavra que você recebeu, porque a palavra que Deus libera, ela retorna, e ela retorna à medida da resposta que você dá quando você recebe. Mas não, nós estamos perdidos, desorientados. E a Bíblia diz que nenhum soldado que milita ele se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O soldado, quando ele se alistava, ele se abstia dos assuntos comuns da vida. O soldado de Cristo é da mesma forma. De que forma? Ele não pode deixar que as coisas desta vida o atraia e o distraia. Escute isso daqui para me encerrar. Eu vou dizer isso e mais uma coisa, eu prometo que eu encerro. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: portanto também nós, visto que temos sobre nós uma nuvem de testemunhas, não é de acusadores, é de testemunhas, desembaraçando-nos do pecado e do peso que desdasmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é que esse escritor aos Hebreus está dizendo? Ele está primeiramente se dirigindo aos irmãos que aceitaram Jesus, que confessaram a Cristo, mas que ainda não tomaram a iniciativa de começar a caminhar a corrida, a maratona da fé. Porque nós estamos com a corrida. Aleluia. Nós estamos numa meta e estamos caminhando para alcançar algo. É a coroa da vida. Estamos caminhando para chegar na Nova Jerusalém. O nosso alvo, não sei o seu, mas o meu ainda é o céu. Não é uma agenda cheia, não é uma conta gorda na Suíça. O meu desejo ainda é morar com Jesus. E como dizia Cícero Nogueira, se Jesus voltasse agora, que bom seria fosse hoje este dia, pois agora mesmo eu deixaria de sofrer. O nosso desejo ainda é a eternidade. E pouco se prega sobre o céu, não é verdade? Pouco se prega sobre a vida eterna. Pouco se prega sobre uma vida na eternidade. Por isso as pessoas são apiadas e apegadas às coisas daqui. Por isso que as pessoas se consomem desenfreadamente pelas coisas materiais. Ao ponto do camarada chegar para mim e dizer que estava orando e Deus falou com ele no lugar da oração, e ele disse que o Senhor falou com ele dizendo que ele estava voltando, e eu dei glória a Deus. Aí ele disse: não dei glória a Deus não. Aí eu disse: gente, por quê? É porque eu preciso me casar. Eu preciso vencer na vida. Eu disse: meu filho, tem alguma coisa melhor do que o céu? Já viu a melhor paisagem, a melhor fotografia, o melhor lugar nesse mundo? Tudo é lixo comparado ao lugar onde eu e você iremos morar. Eu não sei se nós ainda temos o desejo de morar com Jesus no céu, mas se Jesus viesse hoje, não existe nada que o céu não pudesse resolver para a minha vida. Estamos caminhando para alcançar a vida eterna. Estamos caminhando para alcançar a salvação. Mas aqueles irmãos sabiam. E como dizia Charles sempre Spurgeon, porque ele cita muito Jonathan Edwards, né? Pecador de amor de Deus irado. Mas tem um sermão, que é um sermão muito famoso de Spurgeon, que o nome do sermão é o Sermão da Porta Estreita. Ele diz no seu sermão que o lugar mais perigoso do mundo é o lugar próximo à porta. Por quê? Porque eles estão de frente para a porta, mas nunca entram. Eles sabem o caminho, mas nunca caminham.
Sabendo o lugar que os conduz, eles não acessam o lugar. Eles não entram e não deixam os outros entrar. Por quê? Porque são duvidosos. Ô, irmão, vai ter um gostinho de bezeca assim, mas vai resolver. A Bíblia, pegue lá quando você chegar em casa, eu vou botar aí no telão. Mateus capítulo 7, verso 13. Mateus capítulo 7, verso 13, até o final do capítulo 7, Jesus ele traça para nós de maneira resumida o reino de Deus, os princípios e os valores do reino de Deus. Aleluia. Jesus, no verso 13 até o final, Jesus fala, escute, quem me ouve diga amém. Amém. Jesus fala sobre duas portas, dois caminhos. Ele fala de duas árvores, dois tipos de frutos, dois tipos de indivíduos, dois tipos de construtores, construindo sobre dois tipos de fundamento. Jesus não dá 3, Jesus não dá 4, Jesus não dá 10, Ele dá 2. Ele não dá 1000, Ele dá 2. Porque no reino de Deus não há lugar para indecisos. No reino de Deus não há lugar para quem não sabe o que quer. Jesus ele diz assim em suas cartas às igrejas perto da Ásia Menor, ele disse, era melhor que vocês fossem frios. Olha só, é mais preferível que vocês fossem frios do que mornos, porque o morno não é o frio que está esquentando, é o quente que está esfriando. Os mornos, ele vomita. Os que estão em cima do muro, aqueles que não descem, aqueles que não decidem, porque no reino de Deus ou você é santo, ou você é profano. Dentro do reino de Deus ou você é verdadeiro, ou você é mentiroso. Dentro do reino de Deus ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. No reino de Deus ou você se santifica, ou você concretiza os desejos da tua carne. No reino de Deus ou é céu, ou é inferno. No reino de Deus ou é a porta estreita, ou é a larga. No reino de Deus ele dá duas, mas só uma escolha. Qual é a sua? Eles estavam próximos, mas não davam. Estamos correndo, irmão, uma corrida. Tu já viu aquelas pessoas que malham na academia e vai fazer esteira? É uma agonia. Já viu já? Você sobe na esteira, dá 5 minutos, você já começa a clamar pelo sangue de Jesus. Começa em 10, você já está chamando Maraná. Dá 25, você já está apertando o botão, morrendo. Já prestou atenção que as pessoas que correm, elas não têm adereços. Já viu? Elas não têm óculos, elas não têm brinco, elas não têm relógio, elas não têm nada. Já viu aquela corrida consagrada daquele santo? É que talvez os mais novos não sabem, depois o time ensina a corrida de São Silvestre. Já viu? O pessoal que ia correr na corrida de São Silvestre, estava lá o Batman, o Super-Homem, o Chaves, Patatinho Patatá, o Bob Esponja, um cara com a placa dele, Santa Cruz, Fimaela, eu estou aqui. Porque aquele povo não veio para correr, aquele povo veio para si mostrar. Aí estava largada. Aí o Batman pisava na capa do Super-Homem. O Patatinho Patatá caiu porque o sapato era enorme. O cara que se vestia de chave não conseguia por causa do tambor. Aí tinha uma subida, ainda tem, uma subida íngreme chamada Brigadeiro Luiz Antônio. Aí o narrador ele fazia, deixa eu dizer, ele disse assim, agora nós iremos saber quem veio para ganhar. Aqui que aparecia os quenianos. Short curto, magrinho, como disse meu velho pai, só no passo do gado. Eles não dão ritmo. Espírito Santo.
Eles não colocam a sua energia no começo. Eles vão devagar. Quando estão perto, ele coloca a sua energia e não para. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. É interessante que quando a gente começa a correr e nós temos alguma coisa sobre nós, quando a gente começar a correr, aquilo vai incomodar. Aquilo que nós carregamos vai ser pesado. E se incomoda, se pesa, a gente para. E tudo que Satanás ele quer em alguns aspectos é isso. Porque todas as vezes que Satanás não conseguir nos fazer pecar, ele vai tentar nos distrair. E o assédio na Bíblia não é esse assédio que nós conhecemos no nosso mundo. O assédio ali é aquilo que rouba o foco. No grego, o assédio aí é aquilo que tira a atenção. É aquilo que te distrai. E nós estamos carregando muita coisa. Alguns é mágoa, alguns é tristeza, alguns é falta de perdão. Uma vida com Deus, estamos carregando muitas coisas. E aqueles homens, eles passavam um ano se abstendo de comida, de dormida, de viagem, para correr uma corrida de não sei quantos quilômetros, para ganhar uma medalha, para depois pendurar na parede. Por que nós não podemos ser assim para as coisas espirituais? Por que nós não podemos ser assim, com este mesmo afinco, com essa mesma obstinação que a gente tem? A gente vai trabalhar doente, cansado, enxaqueca. No dia aquele dia das irmãs, e todo mundo sabe, não preciso dizer, você vai querendo vomitar seu coração, você vai com raiva, você vai com preguiça, você vai. E para passar uma hora com Deus é uma dificuldade. Para derramarmos uma lágrima é difícil. E o Senhor nos convida nessa noite a termos uma vida santa. Fiquemos de pé em nome de Jesus.